Muito boa noite, pessoal! Estamos dando continuidade àquela nossa lista de reprodução contendo uma bateria de exercícios de espelhos esféricos. Hoje vamos apresentar esse aqui para vocês. A distância entre o objeto luminoso e sua respectiva imagem conjugada por um espelho esférico gaussiano é de 1,8 metros. Sabendo que a imagem tem a altura 4 vezes a do objeto e que ela está projetada em um anteparo, responda. Letra A. O espelho é côncavo ou convexo? Letra B. Qual o seu raio de curvatura? Bem, pessoal, para a gente fazer essa questão, a gente precisa ter o conhecimento teórico que a gente já abordou nas últimas aulas. Por conta disso, eu deixo no card aqui em cima para vocês a disponibilidade dessas aulas. Nós temos uma playlist completa de espelhos esféricos. Além de toda a teoria explicada em 4 vídeos nessa playlist, eu ainda fiz um bônus. Eu coloquei para vocês um método que eu utilizo com muitos dos meus alunos, que é o checklist de requisitos mínimos. Se você ficou curioso sobre esse assunto, vou deixar também o card aqui para você dar uma olhadinha com calma depois. Vamos voltar para a aula aqui. Bem, é muito comum ver esse tipo de questão, falando o seguinte, que a imagem do objeto está projetada em um anteparo. Isso é fundamental. Eu já expliquei isso na última resolução que eu fiz, e vocês veem que é recorrente. Ou seja, o que significa quando é projetada? Quando é projetada essa imagem, a gente tem a dizer que ela é uma imagem, vou até anotar aqui, imagem real. De fato, os raios refletidos, eles se cruzam e formam essa imagem, certo? E aí a gente vai lembrar dos estudos que a gente já fez, de que no espelho convexo nós temos necessariamente uma imagem virtual. Então, de cara, eu já posso dizer para vocês que não é um espelho convexo, é um espelho côncavo, porque a imagem é real, certo? Então, letra A, o espelho é côncavo ou convexo? Ele é côncavo. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Letra B, qual o seu raio de curvatura? Aí vai entrar de fato a matemática envolvida. Bem, então a gente vai desenhar aqui, deixa eu colocar aqui em outra cor, o espelho côncavo, certo? Que a gente já sabe que é um espelho cujo foco é positivo, o raio de curvatura também é positivo, certo? Então temos aqui, ó, um espelho côncavo, bem definido aqui. A gente coloca aqui, ó, os 3 tracinhos para indicar qual é o lado da superfície não refletora, ou seja, a superfície refletora está para a esquerda, tranquilo? Então vamos colocar aqui também nosso eixo de referência, certo? O eixo de referência está aqui. E aí eu pego, por exemplo, um objeto qualquer e vou colocar uma distância qualquer aqui. Deixa eu colocar por aqui. A gente tem o objeto definido pela letra O, o tamanho do objeto, e ele fala que a imagem terá 4 vezes o tamanho do objeto. A gente já sabe que é uma imagem real. E para ser real nesse caso aqui, a gente já sabe que está do mesmo lado da superfície refletora do espelho côncavo. E além disso, você lembrará que essa imagem real do espelho côncavo, ela também será invertida. Então teremos aqui, por exemplo, vou supor uma posição aqui e vou dizer que a imagem ela tem um tamanho 4 vezes maior que do objeto. Por quê? Porque o enunciado nos fala que a altura terá 4 vezes a altura do objeto. Tranquilo? Então vamos lá. Próxima etapa, a gente definir as distâncias P e P'. A gente já sabe que P é a distância do objeto até o vértice do espelho e P' é a distância da imagem até o vértice do espelho. Então vamos fazer aqui, ó, a distância do objeto até o vértice, a gente chama de P. E a distância da imagem até o vértice, ou seja, até a posição onde está o espelho, é igual a P'. A questão nos fala que a distância entre o objeto luminoso e a sua respectiva imagem conjugada é de 1,8 metros. Isso significa que essa distância entre P' e P, ou seja, isso aqui, ó, essa distância, ela é igual a 1,8 metros. Se a gente quiser tornar isso uma equação, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai ver a distância de P', diminuir a distância de P e necessariamente teremos esse valor 1,8, ou seja, P' menos P é igual a 1,8 metros. Tudo bem até aqui? Além disso, galera, a gente vai ver o seguinte. Lembra daquela equação
do aumento linear transversal, o que ele dizia? Ele falava o seguinte, que o aumento linear transversal é igual ao tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, que é igual também a menos P' sobre P. Tranquilo? Então tá, a gente já sabe que essa relação entre imagem e objeto, os seus tamanhos, é de 4 vezes. Só que como a imagem ela é invertida, ela está no sentido inverso do objeto, nós temos que esse aumento linear será negativo. Então, esse aumento linear, A, ele será igual a menos 4, certo? E a gente pode igualar aqui a menos P' sobre P. Beleza? Daí, a gente vai fazer o seguinte. Trabalhando ainda aqui, a gente vai ter que P' é igual a 4P, certo? A gente guarda essa informação e já tem aqui uma forma de expressar P, que a gente vai substituir aqui, ó. Certinho? Então, vamos colocar aqui. P', a gente sabe que é igual a 4P, menos P é igual a 1,8. Ou seja, 3P é igual a 1,8. Faz com que a distância P seja 0,6 metros. Então, a gente aqui já descobriu qual é a distância P, a distância do objeto até o vértice. A gente pode colocar aqui, 0,6 metros. Mas a questão não está querendo saber qual é essa distância do objeto ao vértice, nem a distância da imagem até o vértice. Ela quer saber qual o raio de curvatura. E aí a gente vai agora utilizar a equação dos pontos conjugados. A gente lembrando aqui, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Galera, eu queria agora que você pensasse aqui. Vocês que assistiram a minha aula teórica, vocês devem ter percebido que tudo isso que a gente está falando aqui nessa questão e na questão anterior, basicamente é isso. É o uso da informação da equação do aumento linear, da equação dos pontos conjugados e essas interpretaçõezinhas que estão todas ali nos vídeos. Aí a gente vê que tudo acaba caindo naquele assunto que a gente já estudou. Então, convido vocês, mais uma vez, dá uma olhadinha lá se você não souber. Se você estiver acompanhando, vamos continuar. Então, vamos lá. 1 sobre F, que é o que a gente quer saber, é igual a 1 sobre P, que a gente acabou de ver que é 0,6. Só um detalhezinho, eu não tinha feito ainda o cálculo, mas eu posso substituir aqui, ó, 0,6 metros aqui. Eu vou ter que P' é 4 vezes 0,6, vai dar 2,4 metros, certo? Então, já posso aplicar aqui, ó, mais 1 dividido por 2,4. Se eu utilizar aquele meu método de redução ao denominador comum, eu teria aqui que o fator comum vai ser 2,4. Aqui vai ser 4F. Aqui vai ser F. A gente vai ter aqui, multiplicando para os respectivos numeradores, 2,4 é igual a 4F mais F, ou seja, 5F. E fazendo essa divisão, 2,4 por 5, a gente vai chegar ao valor de 0,48 metros. Beleza, professor, achei a resposta. Errou! Não. A questão está perguntando qual o raio de curvatura. Algumas questões poderiam pegar e colocar isso em múltipla escolha e já te induzir ao erro, colocando 0,48. Você achou a distância focal, você já substitui lá e dá a resposta como resolvida. Só que não. Então a gente vai calcular aqui o raio de curvatura. E a gente vai lembrar de mais um detalhe que a gente aprendeu na nossa aula teórica, que a distância focal ela é igual ao raio de curvatura dividido por 2. Ou seja, o raio de curvatura é 2 vezes a distância focal. E a distância focal a gente acabou de ver que é 0,48. E a gente sabe que 2 vezes 0,48 é igual a 0,96 metros. E aí sim a gente acabou de encontrar o raio de curvatura. E a gente vê, galera, como alguns detalhezinhos são capazes de tornar uma questão dessa que dá aquela bugada logo no início em algo plenamente factível e realizável. Beleza? Então conto com vocês, espero vocês nas próximas questões que a gente vai resolver. Terminando essa bateria, deve ter mais umas 8 questões. Eu quero que vocês tenham visto uma gama de questões suficiente para vocês conseguirem desenrolar qualquer provinha que vocês vão fazer no colégio e até mesmo no vestibular. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.